Amados, a paz do Senhor, que bom, estamos aqui na nossa terça, na presença de Deus. Você que escolheu estar aqui, você que nos visita aqui nesta noite, que Deus os abençoe. E também você que abriu a porta da sua casa, a porta do seu coração, para que nessa noite a gente possa também oferecer a Deus aí o nosso culto, de fé, que Deus ele possa te abençoar. Abra a sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 64, o verso de número 4. Livro do profeta, profeta Isaías, capítulo 64, o verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Incline a sua cabeça. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo. Deus, Espírito Santo, tome o teu lugar de honra nesse templo, nesse santuário. Tome teu lugar de honra em cada casa, em cada lugar, onde as pessoas também nessa noite estão oferecendo louvores, adoração a Ti. Espírito Santo, tome o teu lugar de honra em cada coração. Espírito Santo, nós já oferecemos a Deus os nossos louvores, a nossa adoração. Espírito Santo, nós já dobramos os nossos joelhos, confessamos a nossa esperança em Deus, mas agora nós precisamos que o Senhor possa abrir o nosso coração, para que a palavra de Deus ela seja guardada, que a gente possa compreender qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para as nossas vidas. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Porque desde os tempos antigos não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Será que Deus ele pode ainda nos surpreender? Você consegue acreditar no seu coração que Deus ele ainda pode te surpreender nesta noite? A gente nunca pode subestimar a capacidade e o poder que Deus tem para deixar a gente de boca aberta quando Ele age. Deus ele pode nos levar muito mais longe do que aonde a gente planejou chegar. Deus ele pode nos levar muito mais alto do que a gente um dia pensou alcançar. E quando você olha para o apóstolo São Paulo, ele vai falar sobre essa capacidade que Deus tem, de surpreender a gente. Ele vai dizer que Deus, Ele é poderoso para fazer tudo. Não há nada que Deus não possa fazê-lo. Então Deus ele é poderoso para fazer todas as coisas. E não apenas todas as coisas, mas de uma forma muito mais abundante, de uma forma muito mais poderosa, de uma forma muito mais gloriosa do que a gente está pedindo, do que a gente está pensando, porque existe um poder de Deus que habita em nós, que opera em nós e através de nós, que é o Espírito Santo de Deus.
E esse versículo aqui de Isaías 64, né, o profeta, ele traz uma revelação linda. Eu creio que essa revelação, né, que o profeta ele vai trazer a nós a respeito de Deus, é devido ao conhecimento, o relacionamento que ele tem com o próprio Deus. A Bíblia vai dizer lá em Isaías capítulo 6, né, havia morrido um rei, e é natural que todo mundo está triste, todo mundo está pensando quem vai governar, quem vai sentar no trono, quem vai dar direção para a vida do povo. E o profeta, em meio àquele luto, em meio àquela perca, ele entra no templo, ele entra no santuário, ele vai buscar uma direção de Deus para o momento escuro que eles estão passando. E é naquele templo, é naquele momento de perca, naquele momento de luto, né, que Deus ele dá ao profeta Isaías a visão mais importante que ele poderia ter. Primeiro, Deus ele dá para Isaías uma visão do alto. Ele vê Deus assentado num trono. Ele vê, né, seres angelicais, né, que voavam em volta do altar, né, proclamando a santidade de Deus. É uma visão linda, é uma visão para o alto, é uma visão para o divino, é uma visão para o celestial. Mas ao mesmo tempo também Deus dá para o profeta uma visão para dentro, a visão da sua fragilidade, da sua vida de pecado. E quando Deus dá essa visão para dentro, ele fala assim: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem pecador, que estou diante de um Deus tão santo, diante de um Deus tão poderoso. E ali Deus purifica ali os seus pecados, e aí faz com que Isaías agora tenha uma visão para fora. Deus diz: olha, há muitas coisas para serem feitas, quem pode ir por nós? E ele fala: Senhor, pode contar comigo. Então ele tem essas 3 visões de Deus, né? Ele tem a visão de Deus, a visão da sua própria fragilidade e a visão da necessidade que o mundo tem a respeito de Deus. E aqui no verso 64, ele vai dizer assim: olha, desde os tempos remotos, desde os tempos antigos, nem um ouvido, ele fala desde a antiguidade, não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem os olhos viu Deus além de ti. Deus que trabalha em favor daquele que espera em Deus. Mas como que é difícil esperar? Eu sempre falo aqui, ainda mais quando a gente tem pressa, quando a gente está no sufoco, quando a gente está sem saída, quando a gente perde o controle das coisas, como que é difícil a gente esperar, mesmo que seja em Deus. Como que é difícil esperar quando a gente tem pressa, quando tudo parece conspira contra a gente. Como que é difícil esperar quando a gente abre os olhos e vê que aquelas coisas que a gente tinha um controle absoluto sobre elas, a gente já não controla mais nada. Como que é difícil a gente esperar quando a ansiedade ela toma conta do nosso coração e a gente começa a perder até o sono durante a noite. A gente fica tão aflito, a gente fica tão ansioso, que o sono vai embora. E queridos, e não tem nada que desgasta mais a gente do que perder uma noite de sono. As pessoas, quando começam a ficar muitas noites sem dormir, olha, é um caminho promissor para uma depressão, é um caminho muito promissor para doenças emocionais. Então a gente fica ansioso demais, né? Quando é difícil esperar, né? Quando a depressão, ela consegue roubar de nós toda a beleza da vida. Converse com alguém que está numa depressão profunda se a vida tem alguma beleza. Pergunta para ela se a vida tem cor.
Pergunta para ela se ela consegue sentir o aroma, o perfume das coisas. Pergunte para ela se ela consegue ver beleza em alguma coisa. Tudo está cinzento, né? Tudo perde o sentido, né? A pessoa corteja com a morte. As pessoas ficam maquinando no seu coração, na sua mente, uma forma de morrer com menos sofrimento, com menos dor. Como que eu posso morrer sem sentir dor? Como que é difícil esperar quando essa noite está tão escura, queridos? Como que é difícil esperar em Deus quando tudo está contra a gente, não é? Como que é difícil? Quando o pânico, quando o medo ele rouba a nossa liberdade da gente ir e vir, né? Eu estou orando por pessoas que eles não conseguem mais dirigir carro. Tem um belo carro, um potente carro, e eles não conseguem mais dirigir. Estou orando por pessoas que não conseguem entrar num avião. Quando chega perto da escada dá um pânico. Eu estou orando por pessoas que elas não conseguem mais sair. E como que é difícil essas pessoas esperar em Deus, quando essas coisas tiram o controle da vida. Mas o profeta diz, gente, fica tranquilo, né? Desde os tempos antigos, olha, nem o ouvido ouviu, nem o olho viu, falar de Deus, de um Deus tão grande, tão poderoso como o nosso Deus, que trabalha em favor daqueles que escolheram, né, confiar em Deus. Como que é importante a gente estar aqui numa noite como essa? Como que é importante, em meio a tantas lutas, tantas dificuldades, a gente ainda arrancar do nosso coração um desejo de celebrar a Deus, louvar a Deus, adorar a Deus, né? Como que é importante a gente ainda ter força para dobrar o joelho, porque o lugar mais alto que nós podemos chegar na presença de Deus é quando nós estamos de joelhos, né? Tem pessoas que falam assim, nossa, eu quero ser grande diante de Deus. Ele só consegue ser grande quando a gente ajoelha. Então não tem um lugar mais alto, não tem um momento mais poderoso para a gente, do que a gente poder se dobrar diante de Deus, se prostrar diante de Deus, de colocar a nossa esperança diante de Deus. E aí a gente vai ver que desse Deus, por que a gente tem que colocar a confiança nele? Porque Ele é o Deus que tudo pode, é o Deus que realmente Ele faz maravilhas. O Salmo 40, o verso 5, Ele vai dizer, muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que o Senhor tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Deus, eu quisera anunciá-los, eu quisera manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Olhe para pensar que revelação poderosa Deus dá aqui ao coração do salmista Davi. E essa revelação ela vem depois do quê? Depois dele ter começado o Salmo 40 dizendo assim, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, Ele tirou-me de um poço profundo, Ele tirou-me de um charco de lodo, Ele colocou os meus pés sobre uma rocha, Ele colocou nos meus lábios um cântico novo, e aqueles que ouvirem eu cantar esse cântico novo, eles vão ter conhecimento das grandezas de Deus, daquilo que Deus fez por mim. Aí ele vai dizer no verso 5, né? Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que o Senhor tem operado para conosco. E de repente você pergunta, mas pastor, quais são essas maravilhas que Deus fez? Pastor, quais são essas maravilhas que Deus realizou no passado, nos tempos antigos? Deus, quais são as maravilhas que os meus ouvidos não ouviram,
Quais são essas maravilhas que os meus olhos não viram? Quais são essas maravilhas que o Senhor tem operado, Deus, nos tempos antigos, a ponto de me fazer colocar a esperança em Ti, a ponto de fazer o meu coração descansar em Ti, a ponto de esperar o Senhor se levantar para fazer na minha vida hoje o que o Senhor fez lá no passado. Por isso que é importante a gente ler Bíblia, queridos. Por isso que é muito importante a gente conhecer sobre as maravilhas de Deus, os grandes feitos de Deus. Lá em Êxodo 14, o povo de Deus, ele está saindo de uma escravidão de 400 anos, 430 anos. Eles começam a peregrinar pelo deserto, sabe, e eles estão indo em direção a um beco sem saída. De um lado há montanhas, à frente existe um mar. Eles olham para trás, e aqueles que os escravizaram por 400 anos estão no encalço deles novamente para fazê-los escravos de novo. E eles começam a se desesperar. Eles começam a pressionar Moisés. Por que você nos tirou do Egito para nos fazer morrer nesse deserto? Seria melhor a gente continuar de escravos do que morrer aqui. E Moisés vai buscar a Deus, e Deus fala: por que você está clamando a mim? Por que você está me buscando? Simplesmente se levante e fala para o povo marchar. Mas Deus, marchar para onde? Eu olho para a minha esquerda, tem uma colina de montanhas. Eu olho para trás, os opressores, aqueles que escravizaram, estão no nosso encalço. Eu olho para frente, Deus, e o que eu vejo? Mar, água. E Deus diz: se levantem. Se levante. Levante as vossas mãos. Moisés levantou a mão, cajado, e Deus fez ali um vento oriental passar pelo meio do mar. E aquele exército, queridos, de quase 2 milhões de pessoas, porque só do povo de Deus, homens acima de 20 anos, era mais de 600 mil, não contava crianças, não contava quem tinha abaixo de 20 anos, não contava velhos acima de 60, era uma multidão incalculável, que Deus, com um sopro, abriu o mar vermelho, para que o seu povo pudesse passar em terra enxuta. E aqueles que vieram no encalço deles, aqueles que os perseguiam para escravizá-los de novo, todos eles foram sepultados naquele mar quando ele se fecha. Essa é uma das maravilhas que Isaías está dizendo que Deus ele fez no passado para quem esperou nele. O povo está caminhando no deserto 40 anos, amados. E a Bíblia diz que não tinha água. E Deus fez água por diversas vezes. Deus fez água brotar da rocha. Deus fez água brotar da penha. Deus fez água sair daquilo que era impossível que saísse água. Então o Deus que cuida deles no deserto, o Deus que faz maravilhas, o Deus que os alimenta com o maná que cai do céu, o Deus que durante 40 anos não permite que o sapato deles fure e que a roupa deles rasgue. Imagina um lugar seco, árido, muito calor de dia, muito frio de noite, e as pessoas vestirem a mesma roupa durante 40 anos, as pessoas calçarem o mesmo calçado 40 anos. Essas são as maravilhas que Deus fez para aqueles que escolheram esperar em Deus. E é isso que motiva o nosso coração, Deus ele abre, não apenas o mar vermelho, mas Deus ele abre o Jordão, e não abre apenas uma vez. Deus abre o rio Jordão para eles passarem a pé enxutos,
né, quando Josué ele entra para conquistar a terra prometida. O profeta Elias, ele toca nas águas do Rio Jordão e ele abre. Depois que Elias é arrebatado, Eliseu chega na beira do Rio Jordão e diz: onde está o Deus de Elias? Onde está o Deus que faz com que a água se abram? E ele toca na água, o rio abre de novo. Então esse é o Deus que o profeta está dizendo. O Deus que destruiu, né, implodiu, fez ruir as muralhas da cidade de Jericó. Muralhas intransponíveis, né? Simplesmente porque o povo dá uma volta durante 6 dias, dá 7 voltas no 7º dia, e o povo grita, e ao grito do povo, Deus faz com que aquelas muralhas gigantescas pudessem implodir como se implode um prédio. A muralha ela cai dentro de si mesma, e o povo pode entrar para conquistar a terra prometida. Deus parou o movimento da terra, Josué 10. Diz que o sol, né, na época eles pensavam, né, que o sol havia parado. O sol está parado, o que gira é a terra. Mas a Bíblia diz que o sol, a lua ficaram no mesmo lugar, a terra parada, enquanto Josué não conquistou aquela guerra. Você olha Isaías, né? Você vai encontrar, né, em 1 Reis 4, né, Deus ele multiplicando o azeite, o pouco azeite que havia na casa de uma viúva que havia herdado uma dívida do seu esposo, uma dívida tão grande que os seus filhos são ameaçados de ser levados como escravos, né? Deus ele multiplica ali tanto azeite que faz com que aquela mulher pague os seus credores e viva a sua vida com seus filhos do restante do milagre de Deus. 2 Reis 20, quando o profeta Isaías, né, ele vai profetizar ali a cura, né, a primeira morte, depois a cura do rei Ezequias. Deus faz o relógio de Acás voltar 10 graus, a sombra do relógio voltar 10 graus, para a sombra voltar 10 graus, a terra teve que fazer a rotação contrária. Deus falou para ele: o que é mais fácil? A sombra adiantar ou a sombra retroceder? A sombra retroceder. E Deus fez a sombra retroceder 10 graus. Queridos, esse é o Deus que faz maravilhas. É o Deus que faz coisas tão grandiosas. Jó ele vai dizer, ele faz coisas tão grandiosas que a gente não pode esquadrinhar. Ele faz tantas maravilhas que não se pode contar. Jó 5:9, Jó 6, 9, 10. O Deus que faz coisas grandes, o Deus que faz maravilhas que não pode contar. Aí você pode dizer: mas pastor, o senhor só está falando do Deus do Velho Testamento, o senhor só está falando, pastor, de maravilhas realizadas no passado. Será que o Deus da graça, ele mudou? Não, queridos. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje, Deus será o mesmo Deus eternamente. O Deus que abriu o mar vermelho, ele está aqui. O Deus que tirou água da rocha, ele está aqui. O Deus que abriu o mar vermelho, ele está aqui. O Deus que implodiu as muralhas de Jericó, ele está aqui. O Deus que fez a terra parar, ele está aqui. O Deus que multiplicou o azeite, está aqui. O Deus que, né, fez o relógio de Acás atrasar 10 graus, ele está aqui. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas ele fez, pastor, alguma coisa, né, da época de Jesus para cá? Eu acho que sim, queridos. Jesus é chamado a uma festa de casamento, João 2. Acaba-se o vinho, né? Acaba-se a alegria da festa,
Há um constrangimento no coração dos noivos. E o que Jesus faz? Jesus pede para que algumas talhas usadas em cerimoniais fossem cheias de água. E Jesus, ele transforma água em vinho. Ele quebra aqui o poder da química. Ele transforma água em vinho. E é um vinho tão bom que quando aquele vinho é levado, aquela água, né, é levada ao mestre-sala, né, até lá os servos sabiam que eles haviam tirado água daquela talha, mas quando eles chegam com a água, com o mestre, o cara que experimentava a comida, o camarada que experimentava a bebida, que ele bebe aquele vinho, aquela água transformada em vinho, ele chama o dono da casa: vocês estão fazendo diferente, porque quando tem uma festa, eles dão o vinho primeiro, o vinho melhor primeiro, e quando todo mundo já está meio de fogo, meio bêbado, dá o vinho ruim, porque quem já está embriagado não consegue discernir o bom do ruim. Mas vocês fizeram diferente, vocês distribuíram o vinho ruim primeiro, e vocês deixaram o vinho melhor para o final da festa. Mostra o que, queridos? Não é que Jesus tem esse poder de transformar coisas, quebrar o poder da química, para devolver para nós a alegria, para tirar da gente o constrangimento, tirar a vergonha. Um milagre que não tem explicação. Jesus, em João 4, ele cura o filho do servo do rei. Ah, mas pastor, isso é fácil para Jesus. Mas Jesus cura esse menino com uma distância de 30 quilômetros. Ele chega para Jesus e fala assim: olha, vai lá, porque o filho do servo do rei lá, ele está morrendo. E Jesus fala assim: olha, se eu não for lá, você não acredita? Não, eu acredito. Então pode ir, que ele está curado. Então é um milagre que Jesus realiza à distância. Jesus não vê o menino. É como o milagre da filha da mulher cananeia, aquela mãe que tinha uma filha endemoniada. Ó, pode ir, porque eu já libertei sua filha que está lá tão distante. Então mostra o que aqui? Jesus, ele tem esse poder, querido, de realizar milagres. E ele não precisa, né, estar lá. Basta que ele libere uma palavra, baste uma palavra sua, baste que o Senhor envie uma palavra, e aquilo que a palavra está sendo enviada para acontecer, vai acontecer. A cura de um paralítico na beira de um tanque, que estava ali há 38 anos, não tinha ninguém nem para dar um chute no infeliz para cair dentro da água. E Jesus chega para aquele homem paralítico há 38 anos. Você quer voltar a andar? Senhor, eu não tenho ninguém por mim. Eu não quero saber se você tem alguém por você. Eu só quero saber se você quer andar. Senhor, lógico que eu quero. Então levanta e vai embora. Entendeu? Sabe, um milagre, queridos, que restaura um homem que está 38 anos paralítico. Um homem que está deitado à beira de um tanque, esperando o socorro de um anjo, o socorro de alguém para jogá-lo na água, quando a água se movia. Jesus, em João 6, ele pega 5 pães de cevada, faz questão. O pão de cevada é o pão dos pobres, o pão do trigo é o pão dos ricos, né? Tem uma multidão seguindo a Jesus, elas estão famintas, não dá tempo de voltar para casa, não tem dinheiro para comprar alimento para todo mundo. E aí chega: olha, Jesus, tem um garoto aqui no nosso meio, que ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para alimentar essa multidão tão grande? Ele falou: coloque o vosso pouco na minha mão, tenha coragem de entregar o seu pouco na minha mão,
para você ver a capacidade que eu tenho de multiplicar o seu pouco e fazer do seu pouco o socorro para muitas pessoas. Jesus, queridos, Ele pega o pão dos pobres, não é o pão dos ricos, não. Tinha muito rico seguindo Ele, mas ninguém levou nada. Mas tem um garoto pobre que tem pão de pobre, tem peixinho de pobre, e Jesus usa aquele 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão. Fala de 5.000 homens, não conta abaixo de 20 anos, tá? E não conta acima de 60, e não conta mulher também, tá? Os historiadores dizem, os teólogos dizem que era uma multidão de 10.000 pessoas ou mais, sendo né, a fome saciada com apenas um pouco daquilo que foi colocado nas mãos de Jesus. Nas mãos de Jesus. João capítulo 6. Jesus aqui mais uma vez ele quebra a lei da gravidade. Primeiro ele quebra a lei da química, fazendo água se transformar em vinhos. Agora ele quebra a lei da gravidade. Os seus discípulos estão num barco atravessando o mar, e eles entram naquele barco, é à tarde, já é a 3ª vigília da noite, é 3 da manhã às 6 da manhã, e o vento é contrário, eles estão remando, uma remada para frente, o barco vai 2 metros para trás, e eles estão naquela luta, e Jesus vê os seus discípulos naquela luta, e Jesus ele vai caminhando sobre a água do mar, sobre as ondas do mar. Por que ele quebrou a lei da química? Porque é Ele que criou todas as leis. Por que ele quebrou a lei da gravidade? Porque Ele que criou a lei da gravidade, querido. Ele é o Deus Criador. Ele é o Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Ele é o Deus que tem poder sobre as coisas visíveis e invisíveis. Ele é o Deus que tem poder sobre as coisas naturais e as coisas espirituais. Ele é o mesmo do passado, Ele é o mesmo hoje, e Ele será o mesmo por toda a eternidade. Ele é o Deus imutável. Ele é o Deus imutável. Em João 9, Ele cura um homem cego de nascença. É um homem que nasceu sem os glóbulos oculares. Não é um homem que enxergava e ficou cego com o passar do tempo. É um homem que nunca viu a luz. É um homem que tem os seus olhos fechados desde o ventre da mãe. E aí os discípulos perguntam para Jesus: por que ele nasceu cego? Será que ele pecou no ventre ou os pais pecaram? Jesus: nem ele nem o pai. Essas coisas acontecem na vida das pessoas para que Deus seja exaltado, para que Deus seja glorificado, para que Deus venha agir e Deus seja exaltado sobre todas essas coisas. E Jesus chama aquele homem. Jesus faz um pouquinho de barro no chão, né? O homem foi tirado do pó da terra, o homem foi moldado com barro, entendeu? O primeiro homem foi feito uma imagem de barro. Deus assopra nas narinas do homem os fôlegos de vida, o espírito de vida, e faz do homem um ser vivente. E Jesus faz o quê? Jesus pega a matéria-prima da qual foi criado, queridos. Jesus faz um lodinho ali, passa nos olhos dele, e diz assim: vai lá no tanque chamado Siloé, que significa enviado, e lava os seus olhos. E ele foi, lavou e voltou vendo. Então, essas são as maravilhas que ele faz. João 11, ele chega na casa do amigo chamado Lázaro, das suas irmãs Marta e Maria, uma família que ele amava por demais. Jesus é convidado para ir àquela casa quando Lázaro está doente. Jesus está fazendo outras coisas. Quando Jesus chega, Lázaro já está sepultado há 4 dias. Marta diz: Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, ele não teria morrido. Sabe por que ele morreu, Senhor? Porque o Senhor chegou atrasado.
Né? Estava dizendo: Jesus, o senhor tem culpa nesse negócio. E Jesus: Marta, Marta, Lázaro vai ressuscitar. Eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar no último dia. A gente tem muita facilidade de acreditar no Deus que operou no passado, no Deus que vai operar no futuro, mas a gente não consegue acreditar no Deus que opera agora. E aí ele chega na beira do túmulo, Lázaro está sepultado há 4 dias, a irmã fala, quando Jesus pede: ó, tire a pedra, ela fala: mas Senhor, se o Senhor tirar essa pedra, meu irmão já está em decomposição, ele já cheira mal, né? O seu corpo já está sendo comido pelos vermes, pelas bactérias, Senhor. E Jesus falou: olha, eu já não disse para você, se você acreditar, você vai ver a glória de Deus. Queridos, e Jesus simplesmente com a sua voz, ele grita: Lázaro, saia para fora. Diz que era um buraco na pedra, que tinha vários degraus, e ali Lázaro estava todo envolto em lençóis. E quando Jesus fala assim: Lázaro, saia para fora, aquele homem, né, se colocou em pé na porta do túmulo, ele está todo amarrado, todo enfaixado, e Jesus fala: o solte. E quando eles soltaram, aquele homem que estava em decomposição, ele tem cérebro novo, olhos novos, ouvidos novos, nariz novo, boca nova, ele tem tudo novo na sua vida, entendeu? Suas células foram todas restauradas, ele tem coração novo, tem fígado novo, tem rins novo, ele é um homem completamente curado, completamente restaurado. O Cristo que faz maravilhas, querido, ele está aqui. E o nosso culto, qual que é o tema do nosso culto? É na presença de Deus. Porque se nós estivermos na presença dEle, se nós estivermos nessa comunhão com Ele, se nós estivermos com o nosso coração ancorado nele, olha, com toda certeza, Ele vai trabalhar por nós. Ele vai fazer coisas que a gente não viu. Ele vai fazer coisas que a gente ainda não ouviu. Ele vai fazer tantas maravilhas que a gente vai ficar de boca aberta, surpreendido. Mas pastor, Jesus fez muitos milagres? Não apenas fez, ele está fazendo. Olha que João vai, o último versículo do Evangelho de João, olha que João vai dizer: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se todas essas coisas fossem relatadas uma por uma, eu creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então Cristo, ele não parou de realizar, queridos. Quantos milagres ele fez hoje no mundo? Quantas pessoas foram favorecidas por um simples toque dele? Quantas pessoas tiveram a sua vida mudada, transformada, simplesmente por uma palavra que saiu da sua boca? Ele é o mesmo. Ele está aqui. Aquele que transformou a água em vinho, ele está aqui. Aquele que curou aquele menino a mais de 30 quilômetros de distância, ele está aqui. Ele está aqui. Aquele que curou um paralítico há 38 anos, deitado à beira de um tanque, ele está aqui. Aquele que com 5 pães e 2 peixes, ele sacia a fome de uma multidão incontável, ele está aqui. Aquele que andou sobre as águas, ele está aqui. Aquele que curou um cego de nascença, ele está aqui. Aquele que ressuscitou um homem sepultado há 4 dias, ele está aqui. E a gente precisa acreditar nele. A Bíblia diz que nada é impossível para Deus, só que todas as coisas
são possíveis para aqueles que creem. Ainda que não haja nada impossível para Deus, todas as coisas serão possíveis para aqueles que acreditam em Deus. Ah, pastor, ele cobra quanto? Não cobra nada. A igreja cobra quanto? A igreja não cobra nada. De graça vocês recebem e de graças vocês dão. De graça vocês recebem, de graça vocês distribuem, de graça vocês são favorecidos e de graça vocês precisam favorecer outras pessoas. Existe 6 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, que os seus olhos nunca viram nada sobre Jesus. Pessoas que não têm esperança nenhuma, que precisam ser tocadas por Jesus. E nós somos a única esperança deles neste mundo. Nós somos a única instituição, nós somos o único povo que representa Ele aqui nessa terra. Nós somos os seus embaixadores. Nós somos os seus ministros, nós somos os seus servos que anuncia para o mundo as coisas grandiosas, as coisas maravilhosas que Ele fez, que Ele está fazendo hoje e que Ele ainda haverá de fazer. Fique de pé, por favor.